Vamos continuar aqui de pé, para nós lermos a palavra do Senhor. E eu queria que vocês abrissem lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo. Êxodo é quando o povo saiu ali da terra do Egito e foi para a terra prometida. Isso chama Êxodo, significa saída. Então eles saíram dali pelas mãos de Moisés. Vocês lembram disso? Gênesis capítulo 2. Êxodo, como diria meu pai, né? Exodó, no acento. Êxodo capítulo 2. O título da minha pregação hoje é o privilégio de ser mãe. Aleluia! As mães, eu tenho certeza que quando receberam a criança no colo aí, louvaram o Senhor, né? Como diz lá no Salmo 127, verso 3, né? Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre seu, galardão, a recompensa, o presente, glória a Deus. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: Foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, alafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie criança? Respondeu a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Ela lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Pode se sentar. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, Deus. Ela vem em Deus encontrar um terreno fértil, Pai. Ela vem multiplicar, Senhor. Que o Senhor fale ao coração de cada um que aqui está, meu Deus. Em nome de Jesus. Que eu não falo de mim mesmo, mas falo a palavra, Senhor Deus, que está na boca do Senhor. Que eu seja usado por Ti, meu Pai. E quero em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa abençoar, Pai. Eles possam entender e compreender, Pai, aquilo que o Senhor tem para eles nesta manhã. A expectativa que eles vieram aqui, Pai. Em precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Nós que temos a palavra do Senhor, é tão bom que a gente tem onde se apegar, né? Como diz o pastor Marcos. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E hoje aqui eu trouxe esse texto porque não poderia deixar de homenagear o Dia das Mães. Tem muitas mães aqui, né? Pais também, mas também os pais aqui nasceram de uma mãe, com certeza,
Então, muitos aqui também que não são mães, mas têm uma mãe. Então, hoje é o dia de homenagear essas preciosas irmãs, né, que colocaram seus filhos aqui no mundo para abençoar a vida do Senhor. Porque Deus tinha um filho, tem um filho, né? Jesus Cristo. Agora hoje ele não só tem um, ele era o filho unigênito. Mas lá em João 12 está escrito: e todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você se tornou, você crê em Jesus, você também se tornou filho de Deus. Agora Jesus não é mais o unigênito, agora ele é o primogênito, porque não é o único mais. Porque nós também nos tornamos filhos de Deus, porque nós adotamos Deus como nosso Pai, e é nosso Paizinho agora. E aqui eu queria falar dessa mãe aqui, a mãe de Moisés. Mas se eu perguntar aqui, muitas pessoas às vezes podem não conhecer a mãe de Moisés. E o texto ele fala aqui interessante: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Levi era uma das tribos de Jacó, as 12 tribos. Então, Levi, ele teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. E esse homem, o pai de Moisés, é descendente dos coatitas, um dos filhos de Levi. E ele foi ali e pegou uma das filhas de Levi para ser sua esposa. O nome dele é Arão. E ele teve 3 filhos: Moisés, o irmão dele Arão, e a irmã dele, Miriam. Ela ficou olhando lá o berço do Moisés indo no rio Nilo. Por quê? Porque o faraó viu que o povo de Israel, lembra quando José foi ali para a terra do Egito, ele foi ali governador da terra do Egito? Então Moisés estava na terra de Gósen. O povo ali, Moisés não, José, ele foi ali com o povo dele ali, o pai, levou todos os filhos e estava ali na terra de Gósen. O faraó deixou, porque Moisés é José. Moisés ali interpretou o sonho do faraó: 7 anos de pouca colheita, sem colheita, de miséria, e 7 anos de fartura. Então, quando ele fez isso, o faraó colocou ele como governador ali do Egito para tomar conta dos celeiros. E aí ele ficou agradecido, ele foi lá na terra onde estavam seus pais e trouxe e ficou morando no Egito. E o povo começou a crescer muito, porque era um povo abençoado por Deus. Aí, quando o povo estava crescendo muito, já não era aquele faraó que gostava de José, já era outro, e muito mal. E ele falou: esse povo está crescendo demais, vamos ter que parar eles, vamos ter que tomar conta deles, vamos ter que subjugar eles. E começou ali a colocar eles como escravos, a fazer palha, tijolo, ali, dando para eles ali a terra, ali, o barro e a palha, para eles fazerem tijolo, e eles serem escravizados ali. Então, quando o povo estava crescendo demais, esse faraó chega e fala assim com as parteiras: quando vocês chegarem, se for filho de homem, vocês matam, jogam no rio Nilo. Se for mulher, vocês podem deixar, mas se for homem, joga no rio Nilo. E aí as parteiras foram tementes a Deus. E aí o faraó falou: mas vem cá, vocês não estão fazendo, estão mandando? Eu falei: não, nós íamos fazer. Mas acontece que as mulheres hebreias são muito fortes. Quando a gente chega lá, a gente vai fazer um parto. As mulheres já conseguiram ali sozinhas até fazer um parto ali e nascer. E os filhos nascem. Então não precisa a nossa ajuda. Aí, com isso, a mãe de Moisés escondeu o filho ali por 3 meses, para que
fosse encontrado ali pelo faraó. As pessoas, o faraó mandou pessoas visitar as casas para justamente pegar os filhos do Nilo. Então, nessa coisa toda, essa confusão toda aqui, ela ficou de 3 meses, já não podia mais esconder que o menino estava crescendo, e ela colocou ele ali dentro de um balaim, tapou ele ali com betume ali, triste, tudo, e colocou. E mandou a menina ficar olhando, e o rio foi levando. Ela passando lá onde é que a filha do faraó estava se banhando, viu lá, falou para a criada, vai lá pegar aquele balaim, mas deu nem lá dentro. Chegou lá, era Moisés. Ó, os hebreus, mas não tinha a filha do faraó, não? Mas ainda Deus já deu uma certeza ali para Miriam, que a mãe inicialmente mandou. E aí a Miriam falou: quer que eu chame uma ama de leite para cuidar dele? Olha que interessante, Deus faz as coisas. E aí que vem, né, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui sobre essa mãe de Moisés. Se nós lermos aqui, lá em Êxodo 6:20, fala o nome da mãe de Moisés. Alguém sabe o nome da mãe de Moisés? Parabéns, Joquebede. O nome não muito comum, né? Mas a mãe dele chamava Joquebede. E essa mulher, Joquebede, foi uma mulher que era de muita coragem. Primeiro aqui, o que ela fez aqui? A mulher concebeu e deu à luz um filho, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Ela estava arriscando a própria vida, escondendo de Faraó o filho dela. E essa coragem que ela teve ali, ela poderia fazer como as outras pessoas, ficar com medo e perder o filho. Mas não, ela escondeu a criança e ela ainda fez mais ainda. Escondeu ali, ainda quando poderia mais esconder, e agora? Como que eu faço? Aí ela colocou ele no rio, outra coragem, porque, ó mãe, apesar das circunstâncias, você colocar o filho, um rio muito grande, existe até hoje, muito largo. E ela colocou ali na beiradinha, ali andando pelos juncos, aqueles matos que ficam na beira do rio, mas ela também mandou a filha dela, mais nova ali, a Miriam, acompanhar ali. Além das coragens que ela tinha, ela tinha uma outra característica também, uma outra virtude. Ela foi o quê? Criativa. Em momento algum ela titubeou. Ela escondeu ali, teve a coragem ali de colocar ele ali dentro do balainho ali, de tapar ali com betume ali, né? O betume ali você faz ali normalmente com esterco, com terra ali, tapa ali, para não entrar água, colocou ali dentro, e com essa criatividade ela colocou dentro do rio, e Moisés foi ali, o rio foi levando. Mas ela também falou: ó, vamos ver quanto vai dar, o que vai acontecer com ele. E mandou a outra filha, mandou: vai olhar minha filha. E ela ficou de longe olhando. Quando a menina viu que a filha do faraó pegou, aí ela, a filha do faraó, a menina falou com a filha do faraó: ó, quer que eu consiga? A filha do faraó solteira, não podia amamentar, já tinha sido destruída pela mãe, alguém que vai pegar e tudo, com certeza isso. E aí, nessa criatividade dela, falou: vai. Eu acho interessante que a filha do faraó falou aqui, ó, vai. E ela foi, ela criava o próprio filho e ainda recebia o salário. Além da coragem e da criatividade, ela teve também o que? A determinação. Essa determinação
que a filha de Faraó teve, a Joquebede teve, também, foi de não deixar o filho morrer. E ela falou: eu vou salvar o meu filho. Eu tenho que cuidar do meu filho. Mesmo com coragem, com criatividade, orientou a filha ali, mesmo correndo risco ali, ela cuidou do menino, e ela fez essa diferença na filha de Faraó. Por que ela fez essa diferença? Porque o Faraó, mesmo sendo criado ali, na casa de Faraó, ele tinha as instruções da mãe ali. Tanto que quando ele viu dois hebreus brigando ali, ele foi ali intervir ali. Ele já estava ali com o egípcio brigando com o hebreu, ele estava ali para defender o hebreu ali, que era o povo dele. Isso aí tinha sido ensinado pela mãe. E ele, depois, o que Moisés fez? Foi aquele que tirou o povo da terra do Egito, levando para Israel, levando para a Nova Canaã, que é a terra prometida. O que eu quero dizer com tudo isso? Que as mães novas, nossas mães, elas têm que ser, quando estão educando seus filhos, quando estão criando os filhos, além de corajosas, além de criativas, têm que ser determinadas, têm que ter um propósito, têm que saber o que fazer. É importante que você cuide bem, porque o Moisés ali, sendo cuidado pela Joquebede, pela sua mãe, ele, no futuro, foi aquele que guiou o povo hebreu, livrou das mãos do Faraó e levou o povo hebreu para a terra prometida. Ele não chegou a entrar na terra prometida, mas ele levou o povo até ao pé ali da montanha. E essa diferença nós fazemos com os nossos filhos, não só as mães, mas também os pais, educando e ensinando no caminho que deve andar. Quem é solteiro e não tem filho ainda, quando tiver o filho, você tem que ter essas características de ser determinado, criativo, saber ser amigo do seu filho em todas as situações, em todas as horas, ensinar ele o que ele tem que fazer. Essa é uma das mães que eu queria falar nesta manhã. Mas tem uma outra mãe que eu queria levantar também aqui. A gente falou um pouquinho sobre ela, Sara. Alguém conheceu a Sara? Sabe quem é Sara? Sara, mulher de Abraão. O nome dela era Sarai, e ela mudou o nome ali para Sarai, era mulher de Abrão. Foi Sara, mulher de Abraão. Todos mudaram o nome. Aqueles que reconhecem o Senhor, o seu nome mudado. Todos nós também que aceitamos Jesus, também nós temos um novo nome também lá no céu. Tem um novo nome lá, quando eles estiveram aqui pelo encontro com o Senhor. E a mulher, a Sara, a mulher de Abraão, ela já errou um pouquinho, Ela foi um pouco impaciente ali. Deus tinha prometido para Abraão que ele seria um pai de muitas nações, mas aí estava demorando um pouquinho, e aí ela resolveu dar um jeitinho. Abraão estava com 85 anos, e aí ela falou para Abraão: só Abraão, pega minha serva Sara, Agar, egípcia, e deita com ela e tem um filho dali. Então ela foi impaciente, não esperou o tempo do Senhor para que o filho da promessa nascesse. Então aos 86 anos nasce Ismael, filho de Abraão, com Agar, a serva egípcia de Sara. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus não precisa do nosso jeitinho.
Como eu disse no início aqui, Ele está no controle de todas as coisas, Ele sabe de tudo. Nós precisamos simplesmente confiar. E aqui, Sara quis adiantar o processo. O processo é ter que seguir um rumo normal. Mas aí, a promessa de Deus vai se cumprir. Os planos de Deus não vão ser frustrados na vida de ninguém. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E aí, o que acontece? 14 anos depois, nasce o filho da promessa, Isaac. De uma mulher impaciente, ela ficou uma mulher de fé, porque ela creu ali, quando o anjo estava falando com Abraão, queria fazer dele também um homem, um pai de muitas nações, queria ter um filho. E Abraão até retrucou ainda: pode eu ser velho? Pode eu com 100 anos ainda ser pai? Pode a minha esposa com 90 anos ser mãe? Imagina nos dias de hoje, uma mulher com 90 anos. Ninguém acredita. Abraão também não acreditou. Nem Sara. Na qual ele falou com ele falou: não, já existe coisas impossíveis para Deus. Agora sim, você colocou Deus no meio, então eu creio. Por isso que ele é pai da fé ali. Ele creu, Sara também com fé creu, e veio o segundo filho, Isaac. Tanto que quando ele vai ser sacrificado, o texto da Gênesis fala: Abraão, pega teu filho, teu único filho. Muitas pessoas questionam: mas ele tinha Ismael? Não, Ismael era filho de Abrão. Abraão tinha só um filho, que era Isaac. Então o texto mostra para nós que há uma mudança. Quando nós cremos e aceitamos o Senhor, nós temos uma nova vida. Muda completamente. É o que está lá em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Abraão creu e foi imputado por justiça. E ele, considerado o pai da fé, porque eu fico imaginando Abraão naquela época. Ele sai de tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai de tua terra e de tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele saiu. Mesma coisa que falar conosco aqui. Sai do teu lugar de onde você está e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nós vamos titubear. E Abraão, em momento algum, titubeou. E Sara também ali, ela creu. Mas por outro lado ali, ela também passou ali alguns momentos ali de aflição, porque ela foi impaciente. Por quê? Porque quando o filho nasceu, Ismael nasceu, com a terra egípcia, ela começou ali a desprezar Sara, porque Sara era estéril, ela não poderia ter filho. E na verdade ela já sofria já antecipadamente, porque era uma desonra, era considerada como castigo a mulher que não tinha filho naquela época. Então Sara já vivia ali triste, porque não tinha como ter filho por ser estéril. E quando ela fala ali com Agar, com Abraão: deita com a minha serva egípcia, para que ela tenha um filho e eu possa segurar nos meus braços, Agar já começou a falar com ela ali. Eu fico imaginando ali Agar mostrando: você está segurando os braços aí, mas o filho não é seu. Imagina a tristeza de uma mãe, e ela não era mãe, segurando ali o filho, e não adianta, sabe? Filho é meu, você pode estar segurando aí, mas quem amamento sou eu, ele está nos meus braços. Pela impaciência dela ali de ter esperado,
o tempo de Deus. Mas quando ela creu, Deus imputou nela justiça também, e ela pôde segurar os braços, e ela, no texto diz que ela ficou sorrindo ali. Estou alegre que eu também, eu diria, eu, a senhora, na minha velhice, ainda iria segurar um filho de braços e ela montar. É um privilégio. E para o terceiro aqui, eu queria falar de uma outra mulher. Essa também todos conhecem. Ana. Ana também era casada com Eucana. E Eucana tinha outra esposa que era Penina. A Penina tinha filhos. Ana não tinha. E o texto lá de 1 Samuel fala que a Penina ficava jogando na cara de Ana o porquê ela não tinha filho. Com certeza ali o texto não fala muito, mas havia ali constantemente, né, uma briga entre as duas ali. Uma por parte de só de Penina. Porque o texto não mostra que a Ana educava, aceitava calada. Tanto que um dia ela estava triste, eu perguntei: por que você está triste? Ela aceitava aquilo calada. E Penina sempre falando: você não tem filho, você é desonrada, Deus não gosta de você. Então, meus irmãos, você pode ter certeza que nada está oculto aos olhos de Deus. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Ela ali, sozinha no seu canto, ela clamava ao Senhor. Ela orava, ela pedia a quem podia. E ela lá no templo orando lá, chega o sacerdote lá, fica olhando ela ali, chorando, só balbuciando ali. Teve ela como uma pessoa que estava embriagada, porque não saía palavra da sua boca. E ele vai replicar ela, confrontar ela. Vem cá, você está bêbado? Você bebeu bebida forte? Não, bebida forte não. Eu estou amargurado de espírito. Mas ela estava ali orando e pedindo a Deus um filho. E ela teve esse privilégio de ter esse filho. Tanto que ela, quando ela orava, ela falava: Senhor, esse prazer de ter esse filho, eu segurar ele nos braços, que eu vou te entregar ele nas mãos do Senhor, vou te devolver ele para o Senhor. E aí o texto diz que quando ele foi desmamado, ela levou ele no templo e entregou lá para o sacerdote ali, onde ele foi criado ali, e aí foi o profeta, né, Samuel, que escreveu esses dois livros aqui, 1 e 2 Samuel. Então ela devolveu a promessa dela, mas ela teve aquele prazer de segurar os filhos, mas depois de muita oração. Ela creu que o Senhor poderia atender os pedidos. Ela pediu a quem pode. A situação de hoje, a gente pode ver de muitas mães, às vezes, de muitas coisas acontecendo com os filhos que já estão nascidos. Às vezes falta oração. Orar para que aquela situação seja resolvida. Através da oração pode-se resolver tudo. Nós estamos pedindo àquele que pode todas as coisas, aquele que criou tudo do nada. Não tinha nada, ele criou tudo, ele pode fazer. Mas nós temos que crer. Porque fé é certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, é trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Nós temos que crer que Deus pode fazer, que Deus está no controle de todas as coisas.
Então, o Filho que Ele nos deu, esse presente que Ele nos entregou, o presente que Ele entregou para as mães, a mãe tem que ser o quê? Determinada, tem que ser criativa, ela tem que ser corajosa, mas ela tem que estar ali orando e deixando os pés do Senhor a sua situação com seu filho, a sua filha, aquele ainda que não tem filho, que pretende ter um filho, desde já. Começa a orar, a pedir ao Senhor para abençoar, para trazer o filho abençoado. E ali, desde pequenininho, você vai ensinando ele no caminho. E aí, futuramente, ele vai ser como foi ali Moisés. Todas as circunstâncias eram contra a prosperidade de Moisés, a vivência de Moisés ali, a vida de Moisés. E ele foi aquele que tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. Então é importante, né, como hoje o dia das mães, mãe não é só ajudar a criar por si só, mas é aquela que cura, aquela que derrama lágrimas, aquela que ora como Ana orou, aquela que crê que o Senhor vai fazer diferença, aquela que deixa nas mãos do Senhor as situações, que coloca diante do Senhor aquela situação que ele está vivendo, separa tempo com o Senhor pela sua família, para orar, para buscar, com alegria, privilégio, cuidar desde pequenininho, agradecer ao Senhor por aquele presente. Como eu disse aqui no Salmo 123, 127, verso 3, os filhos são herança do Senhor. É uma coisa que não pertence a nós. A herança é uma coisa que não nos pertence. Normalmente a herança você recebe de alguém, mas você recebe antecipadamente. O filho é a mesma coisa. Então, quando você recebe o filho, sua herança é o Senhor, o fruto do ventre, o Senhor vai dar recompensa, o presente que Deus nos dá. É um privilégio muito grande ser mãe, com certeza, e também ser pai. E essa paciência que Ana teve, de não brigar, não compreender a família, o Senhor a honrou. E ela também pôde segurar nos braços do Senhor. E o Senhor jamais vai nos abandonar. Eu estou com um vídeo aqui que eu pedi o Daniel para colocar, pequenininho, mas eu quero que vocês entendam o que Jesus pode fazer de diferente na nossa vida. Hey, can you tell me what your address is? What my address is? Mm-hmm. Okay. What kind of shirt did you have on yesterday? What did you have for lunch today? Food. Great food. Alright, so who is Linda? Do you know Linda? What about Paul? Paul. Alright, who is Jesus? Well, Jesus is the one who saved me and lives in my heart and will take me home. Quite amazing. I love him. Hey, can you tell me what your address is? What my
Deu para compreender, porque ali o vídeo da Inês e ela começa perguntando ali as coisas dela, ela tem Alzheimer, aí não lembra de nada. E aí tem a tradução e mostra, o prato está vazio. E o que tem o prato? Ela food, quer dizer, comida. O prato está vazio. Pergunta, Ruiz linda, quem que é linda? É filho dela. Doutor, não sei. Pois é, pergunta, o que é Paul? Também não lembra quem que é Paul. Filho dela. Aí pergunta, quem é Jesus? Essa ela fala, mas Jesus eu sei. É esse que me salvou. Esse que está no meu coração. Esse que vai me levar para o lar, para morar do lado dele. Mostrando que Jesus, ele rompeu a barreira do Alzheimer. Ele esqueceu de tudo, mas de Jesus ele não esqueceu. Como está lendo em Isaías 49:15, vou ler aqui. Olha o que está escrito em Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, como é o Dia das Mães, apesar de toda a regra tem a sua exceção, né? Uma mãe, às vezes, maltratar o filho, né? Acontece. Mas mesmo que a mãe, né? Normalmente, a mãe cuida do filho. Eu fico lembrando da minha mãe, eu pequeno, deitado no colo dela, ela ficava brincando com meu cabelo assim. Tipo, naquela época a gente tinha, né, piolho, e costumava pegar na escola piolho. Hoje acabou tudo, você nem tem mais, não vê mais piolho, mas naquela época tinha. Eu ia para a escola sem piolho e pegava do outro. E ela ficava assim, tipo, pegando aquelas lentes aqui, mas não tinha, mas ela ficava assim analisando. Eu gostava de deitar no colo, mesmo depois de velho. Eu chegava, deitava no colo e a mãe ficava. Cara, brincando no meu cabelo, puxando assim, igual para criança. Vai ficar horas e horas ele deitado no colo dela ali. Então, mãe, assim, é tudo bom que tem, sabe? Graças a Deus morreu no Senhor, né? Graças a Deus morreu no Senhor, né? Que morreu não, né? Infelizmente morreu, mas morreu no Senhor, glória a Deus. E quando eu ia também final de semana para lá, ela sempre fazia um desagrado também, não esqueça, ela gosta de saber da minha comida preferida, era costelinha frita, costelinha de porco. Eu fazia questão de comprar ali costelinha, fritar, fazia com angu, fazia com arroz, gente. Não tinha costelinha igual da minha mãe, não. Vocês podem até fazer bolo, mas igual da minha mãe, não. Ela sempre fazia também. Então, mãe é essa que cuida, sabe? E eu gostava também quando ela chegava, às vezes, pedindo, né, ali para a igreja, né, da Assembleia de Deus, ali para a igreja, e ela falava assim: eu estou vindo hoje, eu estou sem dinheiro nenhum para dar uma oferta lá. E aí, eu não tenho alguma que você me dá para chegar lá e dar não. Aí eu dava para ela, cara, era 10 centavos, 50 centavos, assim, né? Nem entendi direito, porque na época eu não era crente ainda, não entendi, né? Mas eu fazia, ficava feliz com o centavinho que eu dava para ela ali, para depositar no outro. Então são coisas que me vai lembrando da mãe, esse carinho, esse cuidado, né? Mas eu também fiz assim, muita coisa para minha mãe, sabe? Nós filhos também devemos, né, agraciar nossas mães. Mesmo depois de velho, eu chegava lá, eu gostava muito de boi, bem passar. Eu fazia questão de chegar e contar um contra filé, sabe? Eu contava uns dois filé, fazia, mas ela ria quando eu chegava lá com a carne para fazer. Então, assim, lembranças, né, que a gente tem da mãe,
Um dia que eu levei ela também na casa da minha sogra, em Diamantina, meu filho, ela já estava doente já, e aí é longe, né? Ela quase 350 quilômetros. Ela falou, nossa, isso aqui é longe mesmo, hein? Anda, bexiga. Eu queria tomar leite no pé da vaca lá, e lá na casa do meu sogro tinha vaca lá, então ela pôde tomar lá também leite em copo assim, sabe? Então, se você tiver oportunidade, né? Você tem sua mãe ainda, curta a mãe, sabe? Visite, converse, brinque. É um tempo que não volta. Mas você tem, curta. Esse tempo, ele é preciso. E se você tem um filho também, cuide dele, porque um dia ele vai cuidar de você. Sorrir, trate bem também. Porque é uma via de mão dupla, né? E a gente precisa, né, desse carinho assim, de mãe e filha, né? Mas hoje, além de ser o Dia das Mães, também é dia de ceia, né? Eu queria que o grupo de louvor cantasse mais um louvor para nós aqui, no está pré-programado, porque eu falei de 3 mães aqui na Bíblia, e tantas mães na Bíblia. No início eu falei de Maria, eu falei de Joquebede, falei de Ana, falei de Sara, Agar também foi mãe. Eu podia ter falado de Raquel, podia ter falado de Rebeca, Noemi, tantas mães abençoadas que a Bíblia tem. Aqui também no nosso meio tem muitas mães abençoadas também, né? E é tão bom. Mas aí hoje nós temos o privilégio, aí, além de ser Dia das Mães, de ter também a ceia do Senhor. Nós vamos ouvir mais esse louvor antes da gente partir para a ceia. Aleluia, vamos ficar de pé, amém? Vamos louvar o Senhor, agradecer a Ele pelo seu amor, que nos alcançou e que não desiste de nós. Obrigado, Senhor. Pagou por mim.
Impressionante, infinito, ousado, o amor de Deus. Desde as 99 só para me encontrar. Gente, é maravilhoso demais. Isaías 15, como eu disse no início, diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Gente, nós fomos encontrados como esse amor sublime de mãe, como essa mãe às vezes entrega tudo que tem para o filho. Quantas situações a gente vê, às vezes a mãe tira o alimento da boca para dar para o filho, mas mesmo que essa mãe esqueça do filho, Jesus está dizendo para nós: eu jamais vou me esquecer de ti, nunca mais. Ele diz lá em Hebreus: nunca, jamais te abandonarei, nunca te esquecerei. Nós temos, sabe, essa promessa dele para nós. E hoje, quando nós vamos participar aqui da ceia, é um privilégio tão grande. Nós nos tornamos filhos de Deus. Ele diz lá em Hebreus 13, no verso 5, ele diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele fala 3 verbos de negação aqui, 3 palavras aqui de negação: de maneira alguma te deixarei. Onde pega aqui: nunca, jamais te abandonarei. Ele não nos abandona. É isso que nós devemos nos apegar. E hoje nós vamos participar aqui da ceia. É esse privilégio que nós temos de sentar com o Senhor, de cear com Ele. Essa oportunidade que nós temos, Ele diz no Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E nós vamos cear hoje, essa oportunidade nós temos. Eu queria que você abrisse ali em 1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23.
Olha o que Paulo está dizendo para os coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, nesse momento, eu queria que você saísse do seu lugar, pegasse ali o pão, o cálice, e nós vamos participar da ceia com o Senhor neste momento. Você levantasse os elementos da ceia, você olhasse o pão e o vinho. O pão simboliza o corpo de Jesus moído ali. Ele foi moído pelos nossos pecados. O sangue foi todo o sangue vertido ali na cruz para nos purificar de todo pecado. Filho de Deus ali na cruz, tomando o meu lugar, tomando o seu lugar, tomando o nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não é pouca coisa não, meus irmãos, é muita coisa. Era para nós sermos pregados ali na cruz. O pão significa o corpo, que simboliza o corpo, e o vinho simboliza o sangue ali. E na cruz, para nos ligar novamente ao Pai, nós que estamos separados pelos nossos delitos e pecados. E Jesus vem para nos ligar novamente ao Pai, por meio da cruz. É um ato simbólico que nós fazemos aqui, mas de um simbolismo tremendo, no qual nós, como diz Paulo aqui, nós vamos relembrar o que Ele fez ali no Calvário. Meus irmãos, Deus veio na terra, toma forma de servo, de homem, para nos ligar novamente a Deus. E quando Paulo diz aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberes em memória de mim, porque
todas as vezes que eu comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos relembrando que Ele morreu na cruz ali, mas Ele vai voltar para levar a sua igreja. Ele vai voltar, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. E Ele continua aqui dizendo: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo nessa hora, quando nós estamos sentados na mesa com o Senhor, nós não devemos ter nada contra o nosso irmão. Se nós não tivermos alguma coisa contra os nossos irmãos, agora é hora de você pode ser assim, mas antes você peça perdão ao Senhor, perdoe o seu irmão, esqueça as desavenças, as contendas, para que você possa participar, para que não seja réu de si mesmo aqui neste momento. É importante nós participarmos da ceia do Senhor com o coração limpo. É o momento de refletir e como está a nossa vida com o Senhor, para que nós possamos sentar, porque nós estamos sentando agora à mesa com o Senhor. Nós aqui não estamos à mesa, mas os apóstolos lá estavam sentados ali com Jesus ao redor, participando da ceia. E nós, da mesma forma, nós estamos fazendo para celebrar em memória dele, até que ele volte. Amém? Então, podemos agora comer do pão e beber do cálice. Glória a Deus! Aleluia! Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. E a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor. Obrigado, Jesus. Quem a fome encontrou e a sede já dançou, lá no céu e na terra estão a luz. Vencerá, o mestre se chama, vencerá. Mesmo hoje tudo pode saciar. Quantos bandos de trigo, água e vinho transformou, em faminto a Jesus vencerá. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Uma salva de palmas para Jesus aí, pelo sacrifício dele aqui na cruz, nosso favor, nós que não merecíamos, ele nos resgatou, e hoje para nós não tem nenhuma condenação, porque não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele já pagou o preço pelos nossos pecados, meus irmãos. É alegria, é um momento de alegria, eterna alegria. Glorificado seja o teu nome, meu Pai. Obrigado por soltar Jesus, por entregar Jesus em nosso favor. Te louvamos, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Estamos nós para ficar. Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Nós te agradecemos, Deus, porque hoje nós tivemos duas comemorações, ó Pai. O Dia das Mães, Pai. E o dia em que nós sentamos na mesa para cear com o teu Filho, Deus. Que privilégio nós temos. Que
privilégio. Privilégio nós temos. Poder chamar Jesus de nosso irmão mais velho. Poder ser chamado de teu filho, Deus. Obrigado, Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Obrigado por cada mãe que está aqui, Pai. Obrigado por cada mãe aqui representada, Deus. Espírito Santo, visita o lar de cada uma aqui nesta manhã. Vá tocando ali, Pai. Toque em junta cada membro do corpo, ó Deus. Leva cura, leva restauração, cada mãe, cada filho. Pai, em nome de Jesus Cristo, que hoje o dia das mães, ó Deus, que o Senhor venha, Espírito Santo, trazer sabedoria para elas, ó Deus, para estar ensinando teus filhos, para estar educando, mesmo aquelas que têm os filhos já adultos, ó Deus, que o Senhor seja ali, Pai, intermediário entre eles, para que não haja briga, que não haja contenda, Pai. Para que haja amor, que haja união, que haja respeito. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoe, Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão ainda, não vieram, que vão vir à noite, mas, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos no Senhor, para a sabedoria do alto. Ajuda, Papai, as nossas decisões, Pai. Abençoe, Deus, cada mãe, abençoe também os pais, os filhos nesta manhã. Derrama o teu favor, da tua misericórdia, da tua graça, da tua unção, do teu poder. Que todos possam sair daqui cheios do teu Espírito Santo, para viver a melhor semana da vida deles. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao teu Espírito Santo que ninguém saia do entrou, Pai. A expectativa que eles vieram aqui nessa manhã, que ela possa ser dirigida pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e a maravilhosa graça de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre as nossas vidas, sobre a igreja da Guinha e das Ângelas, e sobre todo o povo de Deus na face da terra. No nome de Jesus. Amém.